E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar mais uma vez um assunto delicinha que você curte, que você vai compreender ainda mais sobre Foca na Tela. Práticas corporais africanas, afro-brasileiras e indígenas. Vamos lá? As práticas corporais são expressões vivas das culturas que as criam. Então, volta para cá. Lembrando, prática corporal, ação corporal que vai além do movimento. A gente já entendeu que as práticas entendidas e compreendidas como aquelas ações corporais, elas vão muito além do que apenas o simples ato de se mover. Tem um contexto cultural imbricado dentro dela, tudo bem? Avançando. Elas comunicam histórias, vamos marcar aqui, importante, ó, histórias, saberes e modos de existir, Então, aqui teria um contexto de identidade. Traduzindo valores e visões de mundo. As práticas de origem africana, afro-brasileira e indígena representam formas de resistência estética, social e espiritual que por muito tempo foram marginalizadas. Vamos já fazer um adendo aqui? O que a gente entende? A gente vai falar, aprofundar ou direcionar as práticas corporais com uma visão acerca das culturas afro-brasileiras e indígenas, tudo bem? O que temos de adendo é que dentro da nossa construção, da nossa formação, aquela parte que eu falei identitária, há um aspecto de marginalização. Como assim marginalização, professor? Elas são subjugadas, inferiorizadas, retiradas dentro do contexto principal do que se pode dizer como cultura nacional. Ou seja, é como se fosse repreendido, reprimido. Porém, é isso que faz o contexto nacional, porque isso está enraizado dentro da formação e da construção identitária nacional. Compreendeu? Avança. Mas hoje são reconhecidas como patrimônio cultural e artístico, é o que eu falei anteriormente. Tem essa visão de marginalização, mas hoje a gente tem essa viés de tipo, opa, é patrimônio, é pertencente, faz parte dessa construção. Reconhecer, valorizar, respeitar é fundamental para que a gente possa dar seguimento e direcionamento e entendimento de tipo, opa, não era para ser diferente? A visão, a nossa noção e a recepção acerca dessa cultura era para ser diferenciada porque ela faz parte, ela é um patrimônio, ela é nossa. Ponto. E seguindo, avançando. Apreciar essas manifestações é compreender que o corpo também é linguagem, arte e memória, sendo espaço de criação, protagonismo e de diálogo entre as culturas. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente vai entender, ou compreender, ou iniciar o entendimento acerca das manifestações, das práticas corporais relacionadas à cultura afro-brasileira e indígena dentro do nosso contexto aqui na aula de Educação Física, por ser práticas corporais, essa parte da cultura do movimento, né, cultura corporal do movimento, a gente vai ter esse entendimento, esse direcionamento de como essas manifestações, elas são desenvolvidas dentro da nossa aula, ok? Avançando. Então, aqui agora, mais precisamente, acerca das práticas corporais africanas e afro-brasileiras, tá bom? A presença africana no Brasil deu origem a práticas corporais como a capoeira, é um exemplo, o samba de roda, né, o maracatu, que articula o movimento, música, ritmo e expressão estética. Então aqui eu já consegui pontuar quais são os principais direcionamentos que a cultura afro-brasileira, ela consegue ser identificada por esses fenótipos, por essas identificações. É o ritmo, é algo mais musical, né? É algo mais melodioso. Então, essa parte da expressão, do ritmo, da música, está mais inserido dentro desse contexto dessas práticas corporais africanas. Essas manifestações revelam uma poética do corpo construída na luta contra a escravidão e o racismo, transformando dor em arte e resistência em beleza. Então, aqui como é que surge essa manifestação? Como é que ela se expressa, como é que ela se desenvolve e como é que o corpo se torna um instrumento dessa manifestação. Aqui a gente, no texto, ó, a capoeira, por exemplo, mescla a luta e a dança. Então aqui eu só queria que você já fizesse adentro. A capoeira vai ser um exemplo dessa expressão, de como o corpo vai exprimir
essa dor desse momento de escravidão. Então, através da capoeira, por exemplo, ele consegue imprimir, né, exprimir, expressar da vivência de uma forma um pouco mais lúdica. Ah, é uma coisa dançada, é uma dança, não é? É uma luta direcionada para aquele momento de escravidão, de repressão. E aí a forma com que eles tinham para se expressar, para talvez combater, seria lutando, mas é uma luta que exprime dor no canto, na manifestação do como se desenvolve. Então, não é só o movimento, tem um contexto histórico inserido dentro dessa construção corporal. Tudo bem? Então aqui, ó, a capoeira, por exemplo, mescla a luta, a dança, simbolizando liberdade e identidade negra. Já o samba de roda é a celebração comunitária e afirmação de pertencimento. Então aqui a gente entende que dentro da prática tem o movimento e dentro da construção dessa prática tem um direcionamento, tem um expressar, tem um porquê. E o porquê, por exemplo, aqui da roda, do samba de roda, seria a celebração e a afirmação de pertencimento. No samba de roda, nós somos quem somos. Eles gostam de exprimir, de expressar. É isso, pertencimento, acolhimento, grupo, conjunto. Então, através da manifestação que está sendo ali expressa, eles conseguem verbalizar, mesmo em silêncio, através do corpo, através dessa manifestação, o que eles estão sentindo, o que eles estão vivenciando dentro daquele contexto histórico e hoje dentro de um contexto identitário, porque com a evolução, né, com o passar da história, aquilo faz parte do reconhecimento identitário da comunidade. E a comunidade somos nós, acolhidos, compreendidos como pertencentes. Tudo bem? Avançando. Compreendendo um pouco da africana, agora vamos só mais um adendozinho. A compreensão crítica dessas práticas exige reconhecer os processos históricos de criminalização e estigmatização, mas também a força criadora que as transformou em símbolos de cultura e arte nacional legitimadas como patrimônio imaterial brasileiro. É basicamente o que eu falei. Evolução histórica, reconhecimento, pertencimento, nesse viés da evolução, de entender, de se entender como símbolo, como patrimônio daquela construção identitária, ok? E isso dentro do viés afro. Como que seria no viés indígena? Vamos avançar. Então aqui, ó, práticas corporais indígenas. As práticas corporais indígenas expressam conexões espirituais e ecológicas, marcando o povo como suporte de arte e ancestralidade. Então, se no viés da cultura afro tinha a musicalidade, o ritmo como direcionamento, aqui já é algo mais ancestral, algo mais espiritual, tem um simbolismo. Não que na afro não tenha, só que o direcionamento, essa parte mais de conexão com a natureza, é mais significativo dentro desse contexto da prática corporal indígena, tá bom? Avançando aqui, ó. Nessas manifestações, a estética está ligada à coletividade. As pinturas e adornos não são simples ornamentos, mas narrativas visuais que expressam pertencimento e espiritualidade. Vejo que sempre dentro desse contexto indígena, a espiritualidade é algo muito presente e aqui tem um adendo bem grande acerca da coletividade. A prática coletiva, grupal ali dos indígenas, ela é mais presente, é mais vivaz. Não há uma expressão do indivíduo, é sempre o todo, o coletivo, tá bom? Aqui, ó, nos jogos dos povos indígenas, por exemplo, o arco e flecha e as corridas de tora ganham novos significados, dialogando com o esporte moderno sem perder sua essência cultural. Mais uma observação, a incorporação. Ah, mas as práticas indígenas, elas são só nas tribos que são desenvolvidas muito especificamente. Sim, mas isso não quer dizer que elas são à parte e não tenham influência influência externa dentro das suas práticas. Elas são influências e influenciam também. Então, ela recebe, porque não é, como eu falei, não é à parte. É dentro de um contexto nacional que ela recebe as influências das práticas coletivas nacionais mais comuns, por exemplo, o futebol, as competições de atletismo que seja, elas acabam sendo
influenciadas a sistematizar a sua organização, de ter um pouco mais de padronização acerca das regras. Nós já mencionamos sobre os esportes, qualquer coisa, acessa a plataforma, revisa essa aula, do que é que define o esporte, mas seria essa influência, padronização, um critério mais pragmático acerca de regras. E aí, no caso dos indígenas, as suas práticas coletivas, tem essas competições e tem esse viés espiritual, como a gente já mencionou, mas que antes eram totalmente próprios, elas acabam sendo influenciadas, tipo, vamos estruturar sem perder a raiz, sem perder essa parte mais espiritual, mas vamos tentar organizar um pouco mais, padronizar as regras, então elas acabam sendo influenciadas também, tá bom? Então aqui, ó, esses encontros simbolizam a legitimação das práticas ancestrais dentro da sociedade contemporânea, reconhecendo o valor artístico e simbólico das expressões corporais indígenas. É o que eu falei. Elas acabam sendo influenciadas, tem o seu simbolismo, essa parte mais espiritual, mas elas também acabam seguindo alguns direcionamentos de competições nacionais, ok? Vamos lá. Então aqui, ó, as vivências e protagonismo cultural. Vivenciar rodas de capoeira, danças indígenas ou expressões afro-brasileiras é experienciar o diálogo entre tradição e contemporaneidade. É o que eu mencionei. Tem uma construção do que é aquela prática e tem como a contemporaneidade influencia. O que é essa contemporaneidade? As práticas atuais, como elas são desenvolvidas? Elas acabam também influenciando, como eu falei, os campeonatos que aconteciam nas tribos indígenas. Eles eram desenvolvidos com um direcionamento espiritual, mas com essa troca, com a contemporaneidade, com a cidade, elas acabam, vamos organizar em forma de campeonato um pouco mais estruturado, com regras, esse direcionamento, mas sem perder a raiz, o direcionamento, essa conexão espiritual. Entendeu? Então, é ser influenciado, mas não ser transformado e muito menos anulado, marginalizado, recriminado, repreendido, reprimido, recusado. É entender como parte pertencente, tá bom? Então, aqui, ó, essas vivências permitem que você, aluno, reconstrua significados culturais e produza criações autorais, conectando-se criticamente ao patrimônio artístico do país. Por que isso? Porque você passa a ter um viés reflexivo acerca da visão estereotipada que você tinha, por exemplo, das práticas indígenas ou das práticas afro. Que capoeira é coisa lá da favela, não presta não. É ter um novo olhar, ter um olhar diferenciado, tudo bem? Avançando. O protagonismo se manifesta quando o estudante reinterpreta essas práticas, compreendendo suas raízes e recriando-as de modo criativo, com respeito e consciência histórica. Ou seja, vamos fazer uma atividade de capoeira, uma roda de capoeira. Não, professor, isso aqui eu não posso fazer não, isso aqui não é coisa de Deus. Gente, vamos entender o movimento, entender a construção, o porquê desse olhar, de onde vem esse olhar. Qual é o objetivo da prática da capoeira? Como ela se desenvolve? Quais são os movimentos? Qual é o contexto? Qual é a mensagem? Qual é o simbolismo? Entender que vai muito além da visão estereotipada que a gente acaba construindo ao longo de uma vivência que a gente não tem esse olhar crítico. Tudo bem? Então, só para a gente refletir aqui, reconhecer as práticas corporais de matriz africana, afro-brasileira e indígena como expressões artísticas é reconhecer o corpo como espaço de estética, resistência e memória coletiva. A apropriação crítica dessas manifestações amplia a compreensão da cultura e arte, fortalece o respeito à diversidade e estimula a reconstrução de uma identidade nacional plural e democrática, fundada na valorização das múltiplas vozes e saberes que compõem o Brasil. O que foi que o senhor disse? Que a gente, refletindo criticamente, ampliando as nossas perspectivas e nos permitindo, a gente começa a entender quem é o Brasil, quem construiu o Brasil, como ele se construiu, e aí a gente passa a respeitar e acolher e vivenciar as práticas que fazem o Brasil, seu Brasil. Nós somos nós. Tudo bem? Entendido? Conseguiram captar de fato a mensagem? Vamos fazer um exercício para ver se você entendeu mesmo? Let's go!
Então aqui, ó, primeira questão. Organizados pelo Comitê Intertribal Indígena, com apoio do Ministério dos Esportes, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte mote: o importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996 e tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração das culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 60 etnias, dentre elas as Kaiowá, Guarani, Baroro, Pataxó e Yanomami. A última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez que o torneio foi realizado. A periodicidade dos jogos é anual, com exceção do intervalo ocorrido de 97, 98, 2006 e 2008, quando não houve edições. Considerando o texto, os Jogos dos Povos Indígenas assemelham aos Jogos Olímpicos em relação a uma reflexão aqui, a um direcionamento. A gente está falando de tribo indígena, de competições da tribo. A gente sabe que é um viés tradicional, espiritual, ritualístico, mas aqui, ó, o objetivo é a integração das diferentes tribos. O objetivo é integrar. Mais um adendo, o mote, né, o espírito da competição, ó, aqui, ó. O importante é competir, não é competir, e sim celebrar. Aqui, ó, não é competir, não é sobre competição, é sobre celebração. Aí eu lhe falei, tem a tradição, tem essa troca, essa interação, não é competição. E aí tem o direcionamento, a influência de práticas contemporâneas, os Jogos Olímpicos, como é que isso conversa? Então a pergunta, ó, os Jogos dos Povos Indígenas se assemelham em que aos Jogos Olímpicos? Qual é a característica dos Jogos Olímpicos? Em que eles podem influenciar, se comparar às práticas tradicionais das tribos indígenas? Vamos ver as alternativas que conversam com o que a gente mapeou sobre a aula de hoje, tá bom? Alternativa A, quantificação de medalhas e vitórias. O objetivo é o quê? É competir ou participar? É a participação, é a troca. Então, interação. Acredito que não é o nosso gabarito. Então, por enquanto, vou descartando. B, melhora de resultados e performance. Aquele que é resultado, é performance. É isso o objetivo da prática? Quando a gente compara o que foi dito acerca das práticas dos jogos das tribos e a gente entende também sobre os Jogos Olímpicos, é isso que compara? Acho que não. Vamos ver a C. Realização anual dos eventos e festejos. Aqui no texto, ó, a periodicidade dos Jogos das Tribos é anual, mas os Jogos Olímpicos é de quanto em quanto tempo? 4 anos. 4 anos, então, já sabemos que também, provavelmente, não é nosso gabarito. D. Renovação das técnicas e táticas esportivas. Aqui, mais uma vez, com esse viés de resultado, performance, planejamento, estruturação. É esse o objetivo dos Jogos? Será que é isso? Pode acontecer nos Jogos Olímpicos, esse é o que a gente quer resultado, quer ganho, mas interação, vivência, não sei não, acho que não é nosso gabarito. Por fim, a alternativa é aproximação de diferentes sujeitos e culturas. Olha aqui, ó, integração de diferentes tribos. A resposta estava lá, basta ler, respirar e tipo, opa, acho que temos um gabarito. Foca na tela, gabarito é a aproximação de diferentes culturas. Tranquilo? Então, vamos só fazer um apanhado, recapitular o que a gente viu na aula de hoje? Let's go! Então, aqui resumindo, as práticas corporais africanas, afro-brasileiras e indígenas têm seu significado, está relacionado ali na expressão de memória, identidade, resistência do corpo, como linguagem de comunicação de valores. Temos aqui uma relação, né, acerca do preconceito e relação de poder, que tem a marginalização histórica devido ao colonialismo. Dentro de um contexto histórico, temos o que ali? A escravidão, que reforça o que? Racismo. Temos as partes do estereótipo acerca das práticas corporais.
temos a sua relevância para a vivência, por quê? Fortalecimento das perspectivas democráticas, valorização da diversidade cultural, temos o questionamento, né? Aquela parte do viés crítico que eu mencionei, que é importante refletir, entender, reconhecer, compreender para poder, de fato, desmistificar alguns viés que a gente tem da estereotipação dessas práticas. Práticas essas que podem ser afro-brasileira, como exemplo a capoeira, o samba de roda, e já as indígenas temos os próprios jogos, danças, rituais, pintura corporal, que são um pouco mais característicos desses povos. Tudo bem? Então, acho que essa foi uma revisão zona geral, uma compreensão acerca das práticas corporais afros e indígenas. Espero que você tenha compreendido, gostado e nos vemos em uma próxima. Bye, bye!